Que bênção, irmãos, que bênção é nós podermos cantar louvores a esse Deus. É uma maravilha e que realmente é bom demais a gente poder pedir a Deus o perdão que nós precisamos. Essa foi a música que a Príscila cantou pra gente. Perdão, Senhor. Então, esse perdão que nós tanto precisamos, que Deus tanto precisa nos dar, na música ela diz que nós vamos automaticamente, depois de recebermos o perdão de Deus, nós vamos ser aceitos por Deus como filhos, filhos de Deus. E para mim, irmãos, alguns títulos nessa terra, eles não têm dinheiro, não tem nada que consiga pagar. Ser filhos de Deus é um título extraordinário, porque quando nós sabemos ou quando entendemos quem é Deus, Deus é o Deus poderoso, é o grande Deus. Um outro título que eu gosto muito é servos do Deus Altíssimo. A Bíblia usa muito esse título, servo do Deus Altíssimo. Lá na Babilônia, quando Daniel estava, Deus ele permitiu que Daniel recebesse esse título, servo do Deus Altíssimo. E é interessante que quem chamou Daniel de servo do Deus Altíssimo foi um dos reis da Babilônia, servo do Deus Altíssimo. E se nós nessa terra somos filhos de Deus, se nós somos servos do Deus Altíssimo, é o maior título que alguém pode receber, um mortal, um pecador, como eu e você podemos receber. E nessa manhã eu quero falar para vocês, mais ou menos nessa linha, até porque, irmãos, nós precisamos aprender as histórias dos homens e mulheres da Bíblia que conseguiram vencer. Porque nós precisamos copiar o segredo ou o que eles tinham, que nós precisamos ter também. Eu quero convidar você, antes de abrirmos a Bíblia, eu quero convidar você a fechar os olhos. Vamos pedir a Deus que nos dê a sabedoria necessária para que a mensagem dessa manhã, ela venha encontrar um lugar em nossa vida, ela venha nos encher. Quanto que nós precisamos que Deus nos dê uma palavra que venha encher o nosso interior. E precisamos muito. Por isso eu quero convidar você neste momento a fechar os olhos e vamos orar, pedir a Deus então que fale ao nosso coração. Oremos. Pai querido, te agradecemos do fundo do coração pelo privilégio de mais uma vez podermos te adorar. Já cantamos louvores ao teu nome, já podemos adorar a ti, Senhor, com a devolução dos dízimos e das ofertas. Já ouvimos louvores cantados, principalmente, Senhor, esse último que a Príscila cantou, que nós estamos, junto com ela, pedindo a Ti que nos perdoe. Perdoe, Senhor, a nossa falta de fé. Perdoe as nossas negligências. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas das vezes deixamos de fazer aquilo que era para ser feito. E agora, Senhor, recebendo o Teu perdão, nós pedimos a Ti também que venha, através da Tua palavra, falar o nosso coração. Precisamos muito, ó Deus, ouvir a Tua voz. Precisamos muito sermos preenchidos da Tua palavra. Precisamos muito, ó Deus, de ânimo, de motivação. E entendemos que na Tua palavra podemos encontrar isso. É por isso que pedimos, ó Deus, fale ao nosso coração. Que a Tua palavra realmente, nessa manhã, ela fale conosco. Que ela nos motive, que ela nos anime, que ela nos encha de esperança, Senhor. Na certeza que esses momentos difíceis, terríveis que estamos passando, já tem um dia certo para ter o fim, já tem um dia certo para acabar. Nos conforte com essa certeza, Senhor, através da Tua palavra. É o que pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abram aí a Bíblia de vocês no livro de Hebreus, no capítulo 11. Eu quero falar um pouco para vocês e eu confesso que nesses últimos dias eu tenho estudado muito as histórias desses personagens bíblicos. Esses homens e mulheres que tiveram um lugar especial na galeria de homens de Deus. E eu quero que você abra então em Hebreus capítulo 11 e nós iremos ler a partir do verso 24. Na verdade eu quero duas palavras aqui, mas eu quero a partir do verso 24 a gente começa então a fazer as nossas considerações. Hebreus capítulo 11 a partir do verso 24. Vamos ler? Diz assim, ó: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Pela fé, Moisés abandonou o Egito,
não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, ele permaneceu fiel, como quem vê aquele que é invisível. Como eu disse para vocês, o que eu vou me deter aqui em duas palavras iniciais. A primeira palavra está no verso 25. Quando o autor bíblico aqui, ele coloca a primeira palavra como preferindo. É verdade, irmãos, que essa palavra está bem traduzida do grego para o português. Mas eu confesso para vocês que se eu fosse traduzir a Bíblia hoje, eu não colocaria a palavra preferindo. Eu colocaria a palavra escolhendo. É a mesma coisa, é o mesmo sentido. Mas aqui, irmãos, preferindo é mais questão da preferência, que também é uma escolha. Mas a palavra escolhendo, para mim, ela fica mais clara. Porque a palavra escolhendo nos faz entender que Moisés, no mínimo, tinha duas opções. Por isso eu colocaria aqui, ao invés de preferindo, eu colocaria a palavra escolhendo. Porque ninguém escolhe nada quando tem apenas uma opção. Porém, quando nós temos acima de duas opções, é uma oportunidade que temos de poder fazer as escolhas que precisam ser feitas. E aqui, irmãos, a palavra escolhendo, ela automaticamente vai nos dar a certeza de que Moisés, pelo menos, tinha duas opções a fazer. Moisés estava nessa terra como eu e você, ou como nós estamos. Moisés vivia nessa terra como vivemos. Mas um dia foi dado a Moisés o direito de fazer uma escolha. Diante de Moisés tinha pelo menos duas opções para que ele pudesse escolher. E a primeira opção, irmãos, à luz da Bíblia entendemos que Moisés ele foi educado, ele foi criado ali no Egito. Depois de ser educado mais ou menos até os 10 anos pela sua mãe, ele foi devolvido para a filha de Faraó. E agora ele foi educado ou estudado, ele teve os conhecimentos da maior cultura ou da maior civilização conhecida até o momento, que era o Egito. O Egito era a maior nação do mundo, era a maior civilização conhecida. E foi justamente lá que Moisés recebeu, depois de ter recebido a educação da sua mãe, agora ele vai estudar nas melhores escolas do mundo. Se fosse em nossos dias, nós diríamos assim, Moisés seria um grande historiador. Moisés também seria um grande psicólogo. Moisés seria talvez um PhD em várias áreas, porque ele teve essa oportunidade de estudar nas melhores escolas do mundo. A verdade é que quando Moisés se tornou adulto, o povo egípcio, mesmo ele sendo hebreu, ele não era egípcio, ele era hebreu, mas o povo egípcio, eles tinham orgulho de ter Moisés como grande líder deles. E Moisés foi preparado desde o dia em que a princesa o recebeu como filho, ele foi preparado para assumir a maior civilização da terra, no momento que era o Egito. Então ele foi preparado com essa finalidade. Moisés, você vai ser o homem mais poderoso da terra. Moisés, você vai mandar, você vai governar em todos os habitantes da terra. E Moisés foi preparado para essa finalidade. Ali no Egito, nas escolas, a educação, a cultura, a civilização que ele recebeu, era para ser o homem mais famoso da terra. E eu diria para vocês, então essa seria a primeira opção dele, ser o homem mais poderoso dessa terra. E Moisés, então, dia após dia, ele foi educado com essa finalidade. O objetivo do Egito era educar Moisés para que ele assumisse o trono do Egito. Mas agora, quando Moisés já está pronto, ou praticamente pronto, chega então a segunda opção. E a segunda opção chega assim, ó. Moisés, o céu sabe da maneira que você foi preparado no Egito para ser o homem mais poderoso do céu. O céu entende isso. Porém, o céu mandou fazer, Moisés, para você uma outra opção. E o céu mandou te convidar para que você não aceite essa primeira opção, essa primeira proposta. E o céu mandou te convidar para que você seja o libertador do povo de Deus, para que eles saiam do Egito e possam ir para Canaã. O céu mandou te convidar, Moisés, para que você sofra com o povo dele nessa trajetória para Canaã. E agora, irmãos, nós temos diante, é por isso que eu gosto da palavra escolhendo ao invés de preferindo, porque agora nós podemos de maneira clara entender as duas opções que Moisés tinha. A primeira, assumir o trono da maior civilização da terra, que era o Egito. A segunda opção, sofrer no meio do povo de Deus. Olha, irmãos, humanamente falando, a primeira opção está anos-luz melhor do que a segunda. Humanamente falando, não tem como comparar a primeira opção com a segunda.
Até porque a maior civilização do mundo era o Egito, naquela época. Ele ia ser o homem mais poderoso da terra. E agora ele é convidado, na segunda opção, para sofrer no meio do povo de Deus. Humanamente falando, irmãos, não tem como você comparar. Porque a primeira opção, humanamente falando, é anos-luz melhor que a segunda. Mas o que me deixou assim extremamente preocupado foi quando a Bíblia revela que Moisés escolheu a segunda opção. Isso me deixou extremamente preocupado. Porque nós, seres humanos, nós gostamos de fama, de poder, de holofotes. Nós gostamos de mandar. Mas a Bíblia diz que, por incrível que pareça, Moisés escolheu a segunda opção. Ele escolheu sofrer no meio do povo de Deus. E como eu disse a vocês, isso me deixou muito preocupado. E eu fiz uma pergunta: o que leva alguém que tem uma opção, anos-luz, melhor do que a segunda? E o que leva alguém a deixar essa primeira opção, que é anos-luz, melhor que a segunda, e escolher a segunda opção? E a segunda opção, a Bíblia é bem clara: ele escolheu sofrer no meio do povo de Deus. Sofrer no meio do povo de Deus. O que levou Moisés a tomar uma decisão como essa, irmãos? O que levou Moisés a fazer uma escolha como essa? Sabe, nós precisamos entender, porque não é simplesmente o nome de Moisés estar nessa galeria de homens e mulheres de Deus. Não é simplesmente o nome de Moisés ser inserido nessa galeria dos homens da fé, na galeria do capítulo 11 do livro de Hebreus, que é os homens que venceram nessa terra. Não é simplesmente nós sabermos que o nome dele está lá. É nós sabermos, irmãos, o que foi o diferencial na vida desses homens e mulheres, para que nós venhamos copiar e automaticamente colocar na prática na nossa vida, nessa terra. Então a pergunta é: o que levou Moisés a escolher a segunda opção? E aí, como eu disse para vocês, são as duas palavras que eu quero trabalhar hoje pela manhã com vocês. A segunda opção, irmãos, que Moisés escolheu a segunda opção, que, como eu disse, sofrer no meio do povo de Deus é o que a Bíblia nos informa. O que foi que deu a Moisés essa segurança para escolher essa segunda opção? Principalmente no momento em que nós estamos vivendo, irmãos, de prisão domiciliar. Nós queremos muitas coisas, e entre tantas coisas que queremos, nós queremos logo que acabe esse momento. Nós queremos logo que resolva o problema para nos tirar dessa prisão domiciliar. Nós queremos logo que erradique logo esse vírus. Mas seria isso a nossa maior necessidade? Seria isso realmente o que precisamos? O que eu e você, o que nós podemos aprender com a história de Moisés? Moisés escolhe a segunda opção, e aí a segunda palavra, como eu disse para vocês, que está no verso 27, a última palavra. Mas eu vou pegar as duas últimas. Ele viu o invisível. O que Moisés viu? A Bíblia diz, irmãos, que o que levou Moisés a escolher a segunda opção foi simplesmente porque Moisés, mesmo sabendo que humanamente falando, a segunda opção seria mais trágica para ele, ele ia sofrer muito, a Bíblia diz que ele escolheu a segunda opção porque ele viu aquilo que é invisível. Desde criança eu fui ensinado que nós vemos o que é visível, nós não vemos o invisível. Desde criança eu fui ensinado dessa maneira. Mas olha, a Bíblia diz que Moisés viu aquele que é invisível, Moisés viu o invisível. E eu fiquei muito preocupado quando eu estava estudando esse verso. E a minha pergunta era: o que Moisés viu? E essa visão de Moisés, irmãos, fez com que ele abandonasse toda aquela proposta tentadora que ele tinha. Essa visão correta de Moisés fez com que ele deixasse de lado todo aquilo que lhe era oferecido. E humanamente falando, nós não podemos dizer que eram coisas ruins. Humanamente falando, nós poderíamos dizer com toda certeza, era realmente o que nós queremos. Mas a Bíblia diz que a visão que Moisés teve de ver o invisível foi o que levou ele a tomar a decisão de aceitar a segunda opção. E qual era a segunda opção? Sofrer no meio do povo de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que chegou o dia, mesmo tudo aquilo estando pronto para ele assumir como o homem mais poderoso da terra, Moisés arrumou as malas e Moisés foi sofrer no meio do povo de Deus. Eu quero dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus, assim como Moisés,
todos nós temos na nossa frente ou diante de nós duas opções: a opção das coisas dessa terra e a opção de sofrer no meio do povo de Deus. Todo ser humano, ele tem diante dele a primeira opção e também vai ter a segunda opção. Eu quero dizer uma coisa para você. Assim como Moisés, e talvez nós não tínhamos a sabedoria, nós não tínhamos talvez o conhecimento que Moisés tinha de escolher a segunda opção. Mas nós escolhemos a segunda opção. Talvez sem conhecer tudo que Moisés conhecia, mas nós escolhemos a segunda opção. E a segunda opção, irmão de Moisés, foi sofrer no meio do povo de Deus. Ele abandonou o Egito, ele deixou de ser o homem mais poderoso da terra, ele ia governar a maior civilização conhecida do mundo na época, mas ele escolheu a segunda opção. E eu quero dizer novamente para você, como Moisés, eu e você, nós escolhemos também a segunda opção. E aí, irmãos, nós começamos a entender o porquê de tanto sofrimento. Moisés escolheu sofrer no meio do povo de Deus. E aí se entende o porquê a jornada é tão difícil. As lutas, as agonias, as dificuldades, os sofrimentos da vida, porque nós escolhemos sofrer no meio do povo de Deus. Agora, o que muitas das vezes tem nos faltado, irmãos? A primeira eu já disse, talvez ter todo o conhecimento que Moisés tinha. Mas isso é importante, mas não é o mais importante. E o que é o mais importante, pastor? Talvez você esteja perguntando. O mais importante, queridos, é eu e você, é nós termos a visão que Moisés tinha. E é essa visão que foi o diferencial na vida de Moisés. Moisés viu o invisível. E talvez é isso que nos falta. Porque nós decidimos, como Moisés, escolher a segunda opção, sofrer no meio do povo de Deus. Mas quantas das vezes nós temos vontade de desistir? Quantas das vezes as lutas, as provas são tão duras, tão pesadas, que nós achamos que perdemos muita coisa quando nós abandonamos a primeira opção? Quantas das vezes, queridos, por nós não termos a visão que Moisés tinha, nós temos vontade de parar, de chutar o balde, de ficar no meio do caminho. Mas eu quero falar para vocês nessa manhã, que o segredo não é simplesmente escolher a segunda opção como Moisés. O segredo dessa caminhada, o segredo dessa jornada, é você e eu, é nós termos a visão que Moisés tinha. A Bíblia diz que Moisés viu o invisível. Pastor, e o que ele viu se nós não conseguimos ver o invisível? Queridos irmãos, realmente nós, seres humanos, somos extremamente limitados. E para ver o invisível, nós precisamos de algo que é sobrenatural. Por nós mesmos, eu mesmo, ser humano, eu não consigo ter essa visão. É por isso que nós precisamos de algo sobrenatural. E eu quero mostrar para vocês o que Moisés viu. Qual foi esse invisível que Moisés viu. E desde já eu quero dizer para você, é justamente o que você precisa ter também. Porque essa visão do invisível é o diferencial para nós seguirmos na nossa trajetória, na nossa jornada, mesmo diante dos sofrimentos que tivermos que passar ou atravessar. Essa visão do invisível, essa visão correta do invisível, é o que vai nos dar a motivação, ou será o combustível que nós vamos precisar para não desistirmos ou para continuarmos acreditando. Visão do invisível. Antes de dizer para vocês o que Moisés viu, eu quero fazer uma narrativa sobre a história dele a partir do momento em que ele sai do Egito, em que ele abandona a primeira proposta, ao momento em que ele aceita a segunda proposta. E Moisés agora aceita a segunda proposta, irmãos, e ele agora vai encarar o faraó. A Bíblia diz que pelo menos 10 vezes ele encara o faraó, pedindo ao faraó que deixasse o povo ir. E somente na 10ª vez, quando Moisés anunciou a 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos, é que depois de morrer os primogênitos, desde a limpadora ali, quem sabe do palácio, a zeladora do palácio, até o primogênito do faraó, quando morreram todos os primogênitos. É que Faraó agora, induzido pelos seus conselheiros, falou: até quando você vai deixar a gente sofrer na mão por causa desse povo? Manda esse povo embora daqui, porque esse povo está nos acarretando o sofrimento. Manda esse povo embora. E Faraó então ouve, depois da 10ª praga,
às orientações dos seus conselheiros, e Faraó mandou o povo embora. E Moisés agora, irmãos, sai numa jornada, o destino final deles, Canaã. A Bíblia diz então que Moisés mandou o povo juntar, juntem tudo, porque nós estamos indo embora, juntem tudo, porque nós estamos caminhando para receber a nossa terra, para a nossa pátria, juntem tudo. Eu queria que você pensasse agora, irmãos, diante dessa ordem de Moisés, o povo de Deus agora fazendo as malas, o povo de Deus agora arrumando tudo, e agora eles iam iniciar a jornada, o destino final, Canaã. E agora, irmãos, eles saíram e eles foram nessa jornada para Canaã. É interessante, queridos, quando nós lemos a história do povo de Deus na jornada de Canaã, nós nunca vamos encontrar que foi uma jornada sem dificuldades, sem sofrimentos. Nós não encontramos isso. Ao contrário, a jornada desse povo que saiu do Egito para ir para Canaã foi uma jornada sofrida, foi uma jornada cheia de sofrimentos. Eu quero narrar pelo menos duas aqui com vocês. Eles chegaram no momento, irmãos, em que faltou água. Eles não tinham água para beber, até porque a jornada deles era de deserto. E nessa falta de água, a água, como sabemos, é a maior necessidade do ser humano. Até porque, segundo a ciência, o nosso corpo, 70% é água. E quando a Bíblia diz que na jornada deles faltou água, a Bíblia quer nos fazer entender, irmãos, que era a necessidade extrema que eles tinham. Não tinha água. Faltou água. Mas uma das coisas melhores que eu quero dizer para você nessa jornada, irmãos, e aceitar a segunda opção, é que nessa jornada, nessa caminhada, nós temos a melhor companhia do universo. Nós temos Deus. Deus nunca convidou você para ir nessa jornada, ou para aceitar a sua proposta, para que você fosse sozinho. Deus disse, eu vou junto, eu vou junto, eu vou junto. Meu irmão, acredite nisso. A melhor companhia temos nós. Nós temos a melhor companhia, nós temos Deus. Eu quero mostrar para vocês isso. Moisés, irmãos, quando ele é chamado por Deus para assumir a liderança, para aceitar a segunda proposta, ele agora questiona Deus. Senhor, eu fui chamado, eu não quero ir, porque eu não sei falar direito. Eu não passo, Senhor, de uma criança, eu não quero ir. E Deus depois, irmãos, conversando com Moisés, e Deus disse, Moisés, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Pode assumir, Moisés, que eu vou te ajudar. Arão vai com você, eu falo com você, você fala com Arão e Arão fala com Moisés. Eu vou junto com você. E essa, irmãos, essa certeza fez com que Moisés tomasse a decisão de ir. Mas ele só foi quando ele teve essa certeza. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo no capítulo 33. Eu quero mostrar isso para vocês, para nós irmos para o fim da nossa mensagem de hoje. Êxodo capítulo 33, a partir do verso 11. Êxodo 33, a partir do verso 11. Diz assim, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Verso 12. Então Moisés disse ao Senhor, Senhor, tu me dizes, faz esse povo subir para Canaã, porém tu não me deste saber quem irá comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, também achastes graças aos teus olhos. E aí no verso 15, diz Moisés, então Moisés disse, se a tua presença não vai comigo, não me faça sair deste lugar. Olha, irmãos, essa visão de Moisés é o que nós precisamos ter. Moisés agora, irmãos, depois de tentar de todas as maneiras fazer com que Deus desistisse dele. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu tenho dificuldade de pronunciar palavras. E Moisés, agora, quando ele coloca as dificuldades que ele tinha, o Senhor foi resolvendo. Aí Moisés olha para Jesus e diz assim, tá bom, Senhor, eu vou. Mas até agora,
Você me chamou, e olha, irmãos, que a Bíblia diz que Deus falava com Moisés da maneira que nós estamos falando, face a face, da maneira que nós falamos com as pessoas. Não é nesse contexto agora, porque estamos online, mas face a face. Imagine você falando com o seu amigo, olhando no rosto dele. Era assim que a Bíblia diz que Deus, na pessoa de Jesus, falava com Moisés. E eles estavam num diálogo. E de repente Moisés quebra aquele diálogo dizendo assim: olha, tá bom, Senhor, eu vou. Mas você já me chamou, você disse o que eu tenho que fazer, você disse que a minha trajetória vai ser difícil, vai ser complicada, que eu vou sofrer, e até agora você não falou nada. Quem é que vai comigo? Quem é que vai? Eu, Senhor, eu quero dizer para você que sozinho eu não vou não. Sozinho eu não vou. E o verso 15, irmãos, é bem claro, quando ele diz assim: Senhor, se você não for comigo, nem vem, porque eu não vou sair deste lugar. Se o Senhor não for comigo, Senhor, eu não vou. E eu quero que você pense num Deus, não é lá no céu. A Bíblia está dizendo que Moisés falava com Jesus face a face. Eles estavam perto um do outro. Senhor, eu só vou se você me der a certeza, a garantia, a segurança que você vai comigo. Porque se você não for comigo, eu não vou. Ai, irmãos, aparenta ser uma ousadia de Moisés. Mas eu quero dizer para vocês, é o segredo da vitória. Não é a ousadia de Moisés, é o segredo, meus irmãos. O segredo da caminhada é você ter essa companhia. E talvez eu estou falando para alguém hoje que até aceitou a segunda opção, mas porque não sabia disso. Tem sofrido e algumas vezes com vontade de desistir. Porque você não sabia e não convidou essa companhia poderosa para estar com você. Moisés disse: eu só vou, Senhor, se você for junto. Sem você eu não vou. Eu só vou se eu ter a certeza que eu tenho a tua companhia. E é interessante, irmãos, que Deus, tão poderoso da maneira que Ele é, Ele aceita desafios dos seus filhos, como somos. O verso 14, a Bíblia diz que Jesus respondeu. Olha a resposta de Jesus no verso 14. Moisés, a minha presença irá contigo, eu lhe darei descanso. Moisés, é essa a proposta? Moisés, é isso que você quer? Sim, Senhor, eu só vou se você for. Senhor, se você não for, eu não vou. Moisés, esse é o acordo? Sim, Senhor, esse é o acordo. E Jesus, eu fico imaginando, irmão, Jesus estendendo a mão e dizendo: acordo fechado. Fechada a proposta. O nosso acordo está fechado. Eu vou junto com você. Eu vou junto com você. Queridos, não dá para seguir nessa trajetória. Não dá para aceitar a segunda opção se nós não tivermos essa certeza da presença de Deus conosco. Como eu disse para vocês, eles foram numa caminhada de deserto. E nessa caminhada faltou água. A maior necessidade básica do ser humano. Mas Jesus providenciou água para eles. Nessa caminhada de deserto, irmãos, a Bíblia diz que Jesus deu comida para eles, o maná. As roupas deles, irmãos, durante todos aqueles anos, não se estragaram. Eles foram na jornada. O destino deles era Canaã. Jesus havia prometido para Abraão: sai, Abraão, daí, que eu vou dar para a sua descendente uma terra que mana leite e mel. E agora, irmãos, meio às dificuldades, porque Ele não tira dificuldades, Jesus foi levando, foi guiando eles. Se você parar para ver a história, se você analisar a história, a Bíblia diz que Jesus nunca apartou do seu povo. Ele caminhava durante a noite. Ele estava durante o dia caminhando e durante a noite ele estava protegendo. Quando o povo parava a jornada, a Bíblia diz que ele aparecia numa nuvenzinha. E aquela nuvem era a certeza, era a segurança de Moisés. Eu tenho a companhia do meu Deus. A companhia do meu Deus está conosco. Durante a noite, irmãos, a coluna de fogo. Durante o dia, a nuvem para refrigerar. Eles foram caminhando. E Jesus permitia ser visto durante o dia e durante a noite, naquela coluna. O povo e também Moisés, eles tinham a certeza de que Jesus estava com eles. Porque Jesus aparecia numa coluna de fogo à noite e numa nuvenzinha durante o dia. Era visto. Queridos irmãos, não queira ir sozinho. Não
corra o risco de querer prosseguir nessa jornada sem Jesus. Não corra esse risco. Você vai ser presa fácil. Você e eu, nós precisamos dizer com Moisés: Senhor, eu só vou se você for. Senhor, Tu prometeu estar comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor, a Tua promessa, cumpra a Tua promessa, Senhor. A Tua companhia comigo. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, me ajude. Senhor, me socorre. Sabe, a nação de Israel olhava e eles viam ou a nuvem durante o dia ou a coluna de fogo durante a noite. E eu quero dizer para você, hoje nós não podemos ver, mas eu quero dizer para você, nós podemos sentir. Ver, talvez nós não venhamos conseguir, porém você e eu, nós podemos sentir a presença desse Deus conosco. Está difícil. Você pode sentir a presença dele com você. Todos os dias, irmãos, quando eu sento com a minha família para orar, na hora do almoço, na hora do lanche, nós agradecemos a Deus, porque todo esse tempo, na prisão domiciliar, Deus nunca deixou faltar o pão. Todos os dias Ele nos concede o pão. Isso é você poder sentir ou ver a presença de Deus, Deus trabalhando em prol da sua vida, Deus trabalhando em prol da sua família. A Bíblia diz que o Senhor nunca apartou do meio do seu povo. E aí é o segredo, irmão, de Moisés fazer essa opção de sofrer no meio do povo de Deus. Mas ele tinha certeza, garantia, segurança de que Deus estava com ele. Eu só vou se você for, foi a proposta que ele fez. E Jesus aceitou a proposta. E na jornada, irmãos, mesmo com as dificuldades da vida, mesmo muitas vezes não sabendo como resolver aquelas situações complicadas, Moisés recorria a Deus. E Deus sempre estava pronto para agir com a sua mão poderosa. São muitos momentos, por isso eu não vou trabalhar os muitos momentos da mão poderosa de Deus agindo em favor do seu povo, porque eu quero ir para o final. Mas eu quero voltar com vocês lá no livro de Hebreus, e nós faremos então a parte final, para você ver a importância, irmãos, de não apenas escolhermos a segunda opção como Moisés, mas a importância de automaticamente termos a certeza da presença de Deus conosco. Eu quero ler com vocês, no capítulo 11 ainda de Hebreus, eu quero ler com vocês agora o verso 34. Eu quero, na verdade, uma partezinha desse verso 34, mas nós vamos ler o verso inteiro. O verso 34 diz assim: pela fé extinguiram a violência do fogo, pela fé escaparam do fio da espada, da fraqueza, pela fé eles tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. O que eu quero, na verdade, irmãos, é simplesmente essa parte que diz assim, ó, da fraqueza eles tiraram força. Quando é que o ser humano consegue tirar força da fraqueza? Nós, seres humanos, não gostamos de ser fracos. Mas a Bíblia diz que esses heróis, que esses homens e mulheres, eles conseguiram tirar força da fraqueza. E quem sabe nessa manhã, irmãos, todos nós estamos vivendo essa realidade de fraqueza. Porque estamos numa prisão domiciliar. Porque não podemos ir para a igreja adorar o nosso Deus como fazíamos antigamente. Então nós estamos nessa fraqueza. E é interessante, irmãos, que vivendo essa fraqueza, a Bíblia diz que esses personagens bíblicos, eles conseguiram tirar forças da fraqueza. E talvez aí seja o segredo desses homens e mulheres. Porque a tendência do ser humano, a tendência normal do ser humano, é quando eles estão diante da fraqueza, eles desistirem. Essa é uma tendência natural do ser humano. Na fraqueza, desistem. Na fraqueza, chuta o balde. Na fraqueza, abandona o barco. Mas olha o que esses heróis da fé, irmãos, nos ensinam aqui. A Bíblia diz que eles tiraram forças da fraqueza. Nas fraquezas aonde eles estavam, eles conseguiram buscar forças. Eu quero dizer uma coisa para você. Diz a serva do Senhor que o povo de Deus dos últimos dias, eles viverão dessa maneira, tirando forças da fraqueza. É assim que ela diz que viverão os filhos de Deus dos últimos dias. Eles têm que, nas fraquezas, ou nos momentos difíceis, nos momentos complicados dessa vida, eles tirarem forças. Como é que faz isso? Eu quero ler mais um verso com vocês nessa manhã, e nosso último verso desta manhã.
está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, verso 10. Eu quero ler com vocês e aí nós terminamos entendendo então como é que o ser humano, os filhos fiéis de Deus, conseguem buscar força ou tirar forças da fraqueza. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 10, diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Olha o que o apóstolo diz, irmãos, como é que eu consigo, como é que você consegue, como é que conseguimos tirar forças das fraquezas. Como fazer isso? O apóstolo diz, irmãos, no verso 10, que ele sentia prazer nas fraquezas. Nas fraquezas, ele tinha prazer. E a palavra prazer, ela pode ser trocada aqui por alegria, felicidade, contentamento. Eu sinto felicidade quando eu estou nas fraquezas. Eu sinto felicidades quando Deus permite que eu vá para a prisão domiciliar. Eu sinto felicidade quando Deus permite que um vírus me coloque numa situação extrema, como essa que eu estou vivendo. Olha, irmãos, o que nós podemos aprender com esses homens da Bíblia. Isso para mim é motivo de alegria. O apóstolo está dizendo isso aqui. Quando a situação é adversa, quando a situação é ruim, quando a situação me leva ao extremo do sofrimento, eu sinto prazer, eu sinto alegria, eu sinto contentamento. E aí está, irmãos, o segredo da vitória desses homens. Das fraquezas tiraram forças. O apóstolo diz, eu sinto prazer nas fraquezas. Eu sinto. Como tirar forças das fraquezas? Como esse contexto que estamos vivendo, irmãos, de prisão domiciliar, pode nos ajudar? Deus, na sua grande sabedoria, Ele permitiu que vivêssemos esse momento. Eu queria dizer para você, não reclame desse momento. É bem verdade que nós, seres humanos, queremos muito que isso acabe logo. Mas não reclame o tempo que isso vai durar, não reclame. Porque nós precisamos aprender a tirar forças da fraqueza. Se isso é a fraqueza, é daí que nós temos que tirar forças. E quem sabe, queridos, se Deus não tivesse permitido essa fraqueza ou esse momento para a nossa realidade, para a nossa vida, nós não estaríamos aqui hoje. Ou nós não veríamos ou não aprenderíamos a valorizar as coisas que precisam ser valorizadas. Quem sabe se Deus não tivesse permitido essa fraqueza, esse momento para a nossa vida ou para nós passarmos, nós não estaríamos orando tanto. Não estaríamos entendendo o quão importante é a leitura, o estudo da palavra de Deus. Se Deus não tivesse permitido esse momento para você, você talvez não saberia que o momento em que Ele espera que você tire forças é quando você está fraco. Que o momento em que nós precisamos buscar essas forças são quando nós estamos passando pelas nossas fraquezas, são quando as nossas fraquezas são expostas. E Deus permitiu que esse vírus viesse expor as nossas fraquezas. Deus permitiu que esse vírus viesse expor a sua fraqueza. Você e eu, nós somos fracos. O vírus nos mostrou isso. Mas o apóstolo diz, eu sinto alegria, eu sinto prazer nas fraquezas. E não é só nas fraquezas, irmãos. Ele traz aqui uma narrativa, ó, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Eu acrescentaria aqui, nas prisões domiciliares, nas quarentenas da vida, nos isolamentos da vida. Eu sinto alegria, eu sinto prazer. Olha, irmãos, que a nossa realidade tem que ser diferente da que muitos de nós temos vivido. Ao invés de vivermos reclamando, choramingando, murmurando pelos cantos, o apóstolo vem dizendo que esses homens lá do capítulo 11, eles descobriram o segredo da vida cristã. É tirar forças nas fraquezas. É quando tudo estiver complicado, tudo estiver ruim.
é diante as perseguições dessa vida, é diante os sofrimentos dessa vida, eu vou buscar forças na fraqueza. E ele diz assim, eu aprendi que quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Por que o apóstolo chega a essa conclusão, irmãos? E ele mesmo, esse apóstolo Paulo, que diz aqui, quando ele é fraco, ele é forte. Foi ele também que disse que o segredo dos homens e mulheres do capítulo 11 de Hebreus foi porque eles conseguiram tirar forças da fraqueza. Eles conseguiram tirar as forças das fraquezas. Mas ele também viveu essa realidade. Porque ele disse, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Queridos, não é fácil atravessar essa jornada, ou continuarmos a jornada, principalmente quando nós entendemos quão fracos somos. Não é fácil. Mas é justamente, irmãos, quando nós entendemos das nossas fraquezas, que Jesus disse para Paulo, é o que Jesus quer dizer para você nessa manhã. Porque Paulo, irmãos, o contexto do capítulo 12 é Paulo fazendo uma oração e repetindo a oração 3 vezes. Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Senhor, consiga um remédio para esse vírus. Senhor, consiga uma vacina para esse vírus. Senhor, me tira desse isolamento. Senhor, acabe logo com isso. E a Bíblia diz, irmãos, que Paulo insistiu 3 vezes pelo menos nesse pedido. E eu não sei quantas vezes você tem insistido ou pedido a Deus para resolver a situação ou o problema que você enfrenta. E é interessante que a Bíblia diz que Deus por 2 vezes ficou em silêncio. Somente na 3ª vez que Paulo pede é que Deus resolveu falar. E quando Deus resolveu falar, a Bíblia diz que Deus disse assim, Paulo, eu não vou tirar o seu espinho na carne. Senhor, mas eu preciso que tire, Paulo, mas eu não vou tirar. O teu problema, Paulo, é o espinho na carne? Sim, Senhor, é o meu espinho na carne. Eu preciso que tu tire, Paulo, eu não vou tirar. Mas eu vou te prometer uma outra coisa. Se você quiser, eu vou começar um trabalho na sua vida, Paulo, a partir da tua fraqueza. Eu vou te levar, Paulo, se você permitir, a partir da tua fraqueza para a perfeição. Porque, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder, Paulo, é justamente na tua fraqueza que ele leva seres humanos à perfeição. E aí, irmãos, é o segredo do capítulo 11 de Hebreus. Das fraquezas tiraram forças. Essas forças não eram deles, essas forças vinham do alto. Eles receberam forças na fraqueza, não deles, mas o Deus que havia, irmãos, convidado cada um deles para seguir ou para aceitar a segunda opção. Eles receberam essas forças. E aí, irmãos, essas forças, Deus disse assim, eu vou te levar, Paulo, à perfeição, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza, Paulo, eu vou começar um trabalho na sua vida e eu vou te levar para a perfeição. Paulo falou, é isso, Senhor? Sim, Paulo, é isso. Então, Senhor, então está resolvido. A partir de agora eu não vou mais reclamar. A partir de agora, todo momento que eu estiver na quarentena, todo momento que eu estiver no isolamento, Senhor, todas as vezes que os vírus aparecerem no meu caminho, eu não vou reclamar mais, Senhor. Não vou, porque eu aprendi que quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando a minha fraqueza é exposta, Senhor, é que o teu poder entra em ação para me socorrer, para me ajudar. É quando eu não sei mais o que fazer, Senhor, é que tu entras com a providência. É quando, Senhor, todas as minhas forças acabam, que o agir de Deus começa a operar na minha vida. Senhor, eu entendi. Por isso, louvado seja o teu nome, Senhor, porque eu entendi que quando eu sou fraco é que eu sou forte. Os homens e mulheres do capítulo 11 tiraram forças da fraqueza. Essas forças não eram deles, como eu disse. Essas forças vinham do alto. Meus irmãos, é justamente isso que Deus espera de mim e de você nesse. Finalmente, irmãos, Moisés que abandonou o Egito. Não sobe, irmãos, lá está Jesus. E eles começam a conversar. E de repente Jesus, eu fico imaginando Jesus chamando Moisés, dizendo, Moisés, eu tenho um segredo para te revelar. Ah, Senhor, é um segredo? Então me revela logo. Quem sabe Jesus aguçou a curiosidade de Moisés. Revela logo o segredo. Talvez, Moisés, você não goste muito. Não, Senhor, se é um segredo, eu quero saber o que é. Vem aqui comigo, Moisés. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus então mostrou para Moisés a terra prometida, Canaã. Senhor, nós estamos bem pertinho, Senhor. O povo não sabe que a distância é tão pequena. Senhor, eu quero voltar lá para dizer para o povo que nós estamos prestes a adentrar a terra.
Pois é, Moisés, você gostou. O Senhor é extraordinário. O Senhor é muito mais do que eu imaginava. O Senhor é lindo. Pois é, Moisés, eu quero só mostrar para você. E aí talvez você não goste, mas eu quero... Moisés, é isso mesmo. Você não vai entrar na terra. Mas, meu Deus, durante toda a minha vida, eu dediquei a minha vida para entrar nessa terra. Eu dediquei a minha vida acreditando na tua promessa. E como você vem me dizer que eu não vou entrar na terra? É isso mesmo, Moisés, você não vai entrar na terra. Senhor, você esqueceu que eu abandonei o Egito? Você esqueceu que a primeira proposta era melhor para mim do que a segunda? E eu escolhi a segunda por causa dessa terra. Senhor, como que você vem me dizer que eu não vou entrar na terra? Moisés, você não vai entrar na terra. E eu fico imaginando, irmãos, as lágrimas começaram a rolar dos olhos de Moisés. Senhor, eu não estou te entendendo. Como é que eu não vou entrar na terra? Moisés, você não vai entrar na terra. Eu fico imaginando, irmãos, que o choro de Moisés começa a aumentar. Senhor, não tem condição. O povo está lá embaixo me esperando. Eu prometi para o povo que nós iremos, a promessa iria ser cumprida e nós iríamos entrar na terra. Moisés, mas você não vai entrar na terra. E algumas vezes, irmãos, eu fico imaginando Jesus pegando a cabeça de Moisés e colocando nos seus ombros. E quem sabe afagando o cabelo de Moisés, Moisés chorando, chorando e Jesus afagando. Daqui a pouco Moisés começa a abrir a boca. Daqui a pouco Moisés começa a fechar os olhos no sono. Moisés dormiu. E daqui a pouco Moisés parou de respirar. E Moisés morreu ali. Jesus abriu uma sepultura, uma cova, sepultou Moisés e ele foi embora. O povo estava lá embaixo. Deus já havia colocado Josué agora para levar o povo para Canaã. Mas Moisés morreu. Pastor, Moisés sonhou o tempo todo em ter a promessa cumprida. Ele abandonou o Egito por causa dessa promessa. Ele deixou de ser o homem mais poderoso da terra por causa dessa promessa. Você vem dizer que ele não entrou em Canaã. Não, ele não entrou em Canaã. Ele foi morto ali naquele monte. A serva do Senhor diz que não se sabe o local exato onde Jesus sepultou Moisés. Mas teve um dia, irmãos, que lá no céu Jesus deixou o céu. E ele veio aonde ele tinha sepultado Moisés. E ele acordou Moisés. Eu quero que vocês imaginem Moisés acordando. Imagine você estar dormindo aquele sono bem pesado e depois alguém te acorda, você acorda todo assustado. Eu fico imaginando que foi mais ou menos assim a reação quando Jesus ressuscitou Moisés. E aí, Senhor, o povo está lá embaixo, eu esqueci do povo lá embaixo, e o povo lá embaixo me esperando. Senhor, eu tenho que descer porque eu dormi um sono pesado. Senhor, o povo está me esperando. Moisés, o povo não está mais lá. Como não está? Não, Moisés. Senhor, só porque eu dormi um pouco? É, Moisés, você dormiu. Mas o povo já entrou em Canaã. Senhor, o povo entrou sem a minha presença. Senhor, o povo foi, eu fiquei. Moisés, o povo já está em Canaã. Mas venha comigo. Eu vou te levar para um outro lugar. Senhor, mas tudo que eu quero é ir para Canaã. Vamos embora, Moisés, venha comigo. Queridos, a Bíblia diz que Jesus levou Moisés não para Canaã da terra, mas para Canaã do céu. Você consegue imaginar a emoção de Moisés? Ele que sonhava entrar na Canaã da terra, ele abriu mão da primeira opção. Como eu disse para vocês no início, anos-luz melhor que a segunda, para entrar na terra. Ele não entrou na Canaã da terra, ele entrou na Canaã celestial. Sabe por quê? Porque o capítulo final da história dos filhos de Deus é muito melhor do que eles esperam. O sonho de Deus para a tua vida é maior do que o seu. Deus tem algo extraordinário para te dar. Deus vai te surpreender. Por isso, não reclame das provas, não reclame dos sofrimentos, não reclame dos isolamentos, das quarentenas da vida. Coloque ou acreditem, esses isolamentos, essas quarentenas, esses momentos complicados, Deus permite para trabalhar na nossa vida. Ele muitas vezes não tira, porque Ele quer começar um trabalho na sua vida a partir da tua fraqueza, a partir do teu ponto fraco. Ele vai te levar para a perfeição. E se o nosso ponto fraco, irmãos, é passar por esses momentos, creiam, Deus sabe tudo. Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele vai fazer o melhor. E Ele vai nos levar à perfeição. Ele vai nos levar, irmãos, aonde Ele precisa que venhamos chegar. Ele vai nos levar. E acreditem, Moisés abandonou a primeira opção por causa da segunda. A primeira opção, humanamente falando, era anos-luz. Mas se você perguntar para Moisés, quando você chegar no céu, Moisés, em algum momento você se arrependeu? Ele vai dizer, nunca, nunca me arrependi.
porque o Senhor tem me surpreendido, Ele me surpreendeu e Ele tem me surpreendido todos os dias. Moisés vai dizer para você: foi a maior decisão que eu tomei na minha vida, abandonar as coisas dessa terra e sofrer no meio do povo de Deus. Aguardem e reserve essa pergunta para você fazer para Moisés no céu. Moisés vai te dar a resposta que você vai vibrar. É a melhor decisão do ser humano, abandonar tudo que essa terra oferece para sofrer na jornada com o povo de Deus. Deus, Ele surpreende aqueles que são fiéis. Que Deus nos ajude, que Deus a cada dia nos ensine a sermos fiéis a Ele, mesmo vivendo os momentos difíceis dessa vida. Que Deus abençoe você nesta manhã. Nós vamos ficar em pé e a Príscila vai cantar com a gente o hino do nosso Inário Adventista, número 260. Esse hino, ele fala justamente sobre a fé que nós precisamos depositar no nosso Deus. Cante esse hino com todo entusiasmo. Deus promete grandes coisas fazer por mim e por você. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Grandes coisas sucedem a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem jamais esmorecer. Cristo sua fé contemplará. Sim, Jesus contemplará a fé, pois o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Cristo sua fé contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dar-lhe as bênçãos que a Ele suplica. Ele prometeu e não irá falhar. Cristo sua fé contemplará. Sim, Jesus contemplará a fé. Deus promete grandes coisas em promete. Vamos orar? Oremos. Maravilhoso e eterno Deus que habita nas alturas dos céus, te rendemos graças e louvores pela certeza, Senhor, de que sempre nós podemos depositar a fé em Ti. E no final, Senhor, Tu sempre vai nos surpreender. Muito obrigado, Senhor, porque a história de Moisés nos faz entender que foi a maior decisão que tomamos, mesmo entendendo que sofremos no meio do povo de Deus. Moisés nos faz entender, Senhor, que os sofrimentos que ele passou no meio do povo de Deus fez com que ele vivesse agora a eternidade lá na Canaã, não a terrestre, mas a celestial. Pai querido, nos faça entender que nessa terra nós sofremos, mas daqui um dia nós estaremos em Canaã, na Canaã celestial com Moisés e com todos os salvos. E o mais importante, estaremos para sempre com o nosso Jesus. Cuide, Senhor, de cada pessoa que ouviu a Tua palavra nessa manhã. Tu sabes, ó Deus, do que cada um deles precisa. Tu sabes das suas necessidades, ó Pai. Portanto, neste momento, nós te pedimos, venha suprir as necessidades dos seus filhos. Venha dar a eles a certeza, Senhor, de que eles poderão confiar em Ti. Porque a jornada, o caminho do deserto é um caminho complicado, é um caminho difícil. Mas Deus vai nos acompanhar durante toda a nossa trajetória. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Deus continue cuidando de você e da sua família.